Estamos de volta com o programa de hoje, o primeiro programa do ano, falando para vocês sobre a identidade de Jesus. E ainda não terminamos não, começamos só com alguns conceitos de algumas palavras que foram traduzidas mal, erradamente. Mas eu queria, nessa terceira parte do programa, lembrar você as nossas obras, analisando as traduções bíblicas, que já está em 10ª edição, pela editora Ideia, o Sermão do Monte, a sublime e consoladora mensagem de Jesus, também pela editora Ideia, já em 5ª edição, Bereshit, a tradução do Gênesis direto do hebraico para o português, 1534 versículo, o Evangelho Cristianismo Primitivo, prefaciado pelo nosso arcebispo Dom Aldo de Cílio Pagotto, a Didaquê, todos da editora Ideia, que você pode fazer pedido, tanto a Ideia, www.ideiaeditora.com.br, como também a Candeia Distribuidora e Boa Nova, em São Paulo. E também a Sinal Verde, em Guarulhos. E nós estamos agora, esse ano, se Deus quiser, lançando mais uma obra sobre cristianismo primitivo. Está uma obra, modesta parte, muito boa. E eu queria lembrar que nós estamos agora indo ao Congresso do Belém do Pará, que temos expectativas de uma grande participação lá, onde estará Divaldo Franco, onde estará Sandra Borba, Raul Teixeira, eu, Alberto Almeida, um time de pessoas, um grupo de amigos espirituais muito capacitados, que eu sou menos, modesta parte, que vamos levar algo a ser refletido. E a nossa obra, Cristianismo Primitivo pelos caminhos de Paulo, João e Maria, está próxima, se Deus quiser, esse ano, lançaremos para o Brasil com muita alegria mais esse trabalho, esse humilde trabalho, trazendo esclarecimentos para você que busca a verdade. E nós falávamos de obra, de ação, e que o verbo, misturaram esse verbo bará, que é o primeiro verbo da Bíblia, já falamos aqui dele, mas é sempre bom. Bereshit e bará. No princípio, criava. Barô, no princípio, criava Deus. Elohim. Então, esse bará aí é o verbo criar, mas criar da emanação divina. Para nós espíritas, criação do fluido chamado fluido cósmico universal. Lembrando a você que Moisés está falando da criação dos céus e da terra. Não é do universo, não é do mundo. No princípio, criava Elohim as águas e a terra. Águas e terra, os céus e terra, é o nosso planeta. E aí é que vem a questão. João fala que no princípio era o verbo. Que verbo? O verbo bará, com o qual Deus começou a criar o nosso planeta. O verbo estava com Deus. Ora, esse verbo estava com Deus porque era o verbo que Deus utilizava para a sua ação. E aí todo mundo traduz que o verbo era Deus. Não, o verbo era divino, era sublime, era poderoso, era um verbo de ação criadora, um verbo diferente, kadosh, poderíamos dizer, santo em hebraico. E esse verbo que estava com Deus se transformou, se revestiu de carne e habitou entre nós. Aí vem Jesus, que estava com Deus desde o momento da criação, como ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. E ele fala também em outras citações. E esse verbo, que se revestiu de carne e habitou entre nós, é Jesus. E ele estava com Deus, ele não é Deus. Jesus nunca disse que era Deus. É outra questão que nós levantamos para sua reflexão. Jesus sempre se colocou com muita humildade diante de Deus. Orava, meu Pai, chegou a minha hora. Quem vê a mim, vê a meu Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A ninguém é dado saber o dia nem a hora, somente a meu Pai que está nos céus. Jesus sempre separou uma coisa da outra. Agora, nós cristãos, muitas religiões cristãs, afirmam que Jesus é Deus. Eu não vejo nenhuma lógica, nenhuma racionalidade, e não estou com isso diminuindo Jesus, pelo contrário.
Eu acho que Jesus é um Deus do planeta Terra. Mas o Deus absoluto do universo, não. Porque ele diz que ele foi enviado. Ele diz lá em Mateus 16 que o Filho do Homem virá com os seus anjos e dará a cada um segundo as suas obras. Então, ele não está falando que ele era Deus. Ele está falando que é o Filho do Homem. Ele é um filho de Deus. E aí temos a palavrinha aqui ainda, que é a palavra que nós falávamos nessas todas, que é a palavra paz. Shalom. Shalom em hebraico tem um sentido também muito mais forte do que eirem em grego. Shalom é um dos nomes de Deus. É uma saudação. Shalom. É como se fosse, vamos dizer assim, como falam as religiões orientais, um mantra. Shalom. É como se trouxesse uma paz interior para você. O som canaliza para uma concentração sonora harmônica. Jesus sempre dizia Shalom Aleichem. O hebraico fala nas suas... Quando pergunta a alguém, a gente pergunta em português, como vai você? Outro, como é que você está? O hebraico diz Shalom Ha. Shalom Ha. Como é que você está? Ma Shalom Ha. Como é que está a sua paz? Pergunta-se ao homem. E Ma Shilomer para a mulher. Mas é a mesma coisa. Como está a sua paz? Ou em que estado de paz você se encontra? Então é uma saudação muito forte, que o grego não usa isso. O grego não diz bom dia, aliás, não pergunta como é que você está. Diz calimera, calispera, caline, bom dia, boa tarde, boa noite. Não existe essa saudação íntima, que é uma raiz que só existe no hebraico. Então, meu caro telespectador, eu não estou criando nada de novo, estou trazendo uma análise para a nossa reflexão, porque é dificílimo de se entender a mensagem de Jesus, que não existe mais no idioma, ou seja, na forma como ele foi criado no original, só tem em grego, e nós dependemos do idioma que Jesus nunca falou para explicar aquilo que Jesus quis dizer no outro idioma que nem vogal tem, quando o grego tem 7 vogais. Agradecemos a Jesus, obrigado por estar conosco nesse primeiro programa do ano. Não saia daí, nos aguarde, que na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Jesus fique com você e muita paz.